Hoje eu quero falar com você da área odontológica e falar para você como você vai reduzir a sua tributação, como você vai pagar menos impostos. Eu sou o Vitor Maestro e tenho experiência aí de mais de 15 anos no mercado, trabalhando com clínicas odontológicas na área de gestão, contabilidade e tributação. Peço para vocês darem um like aí, se inscreverem no nosso canal, deixarem nos comentários perguntas sobre o vídeo e sugestões para a gravação dos nossos próximos vídeos, que a gente vai atendendo, respondendo as perguntas e também gravando novos conteúdos para vocês. E em relação à tributação de clínica odontológica, o que devo fazer para pagar menos tributos? Primeira coisa, você deve fazer um planejamento tributário da sua clínica, do seu consultório, para ver o que? Ver primeiro, se eu for um autônomo, eu tenho um consultório odontológico. Qual que é a tributação da pessoa física? Vale a pena para mim continuar como pessoa física? E se eu já tenho uma clínica, vale a pena o regime tributário atual que eu estou? Aqui no Brasil a gente tem três. A gente tem o Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido e a gente tem o lucro real. No Simples Nacional, para a odontologia, vai valer a pena quando o Simples Nacional ele estiver enquadrado com o fator R, que reduz a carga tributária dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem 5 anexos. Anexo 1, indústria, anexo 2, comércio, anexo 3, 4 e 5, que é do setor de serviços. A clínica odontológica, pela Receita Federal, ela está enquadrada no anexo 5, que é o anexo de tributação mais alto. Só que, estiver se enquadrando com o fator R, ela pode baixar do anexo 5 para o anexo 3 e ter uma carga tributária reduzida. E o que é o fator R? É quando minha folha de pagamento, mais os encargos da folha, mais o valor do prolabore dos sócios da empresa, somados todos, dão igual ou superior a 28% das vendas da empresa. Aí eu posso me enquadrar no fator R e posso ser anexo 3 e reduzir a minha tributação. Além disso, eu posso ser o quê? Lucro presumido. O que é o lucro presumido? É quando eu tenho um percentual de presunção, que é determinado pela Receita Federal, para fazer o recolhimento dos meus tributos. E qual que é essa presunção? Para as clínicas odontológicas, a Receita Federal coloca a presunção de 32% de lucro. Quer dizer que, se eu vendi 100 mil, o meu lucro é 32 mil, e sobre esses 32 mil, eu vou pagar imposto de renda e contribuição social na minha clínica odontológica. O terceiro e último regime que a gente tem é o lucro real, onde o próprio nome diz, é o lucro real da empresa, apurado contabilmente. O contador vai fazer a contabilidade da empresa e vai chegar lá no lucro contábil. Esse lucro, fiscalmente, é ajustado por adições e deduções, mais compensação de prejuízo de períodos anteriores, se a empresa possuir, se a clínica tiver. Chegou-se daí no resultado do lucro fiscal líquido. E esse lucro fiscal é que é tributado daí pelo imposto de renda e a contribuição. E o que vale mais a pena? Ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Depende, por isso que tem que ser feito um planejamento tributário. Depende do quê? Cada empresa tem uma estrutura própria, cada clínica odontológica tem a sua composição de colaboradores, de despesas, de custos e de valor de venda, e a quantidade de vendas que faz por mês. Pegando todos esses fatores, nenhuma clínica vai ser igual a outra. Então, para cada clínica, tem que fazer um planejamento tributário e ver qual que é o regime tributário melhor e qual que vai dar a menor tributação para a clínica odontológica. Eu tributo serviços e produtos separados na clínica odontológica? Eu posso vender a prótese separado e o serviço odontológico separado, ou seja, tirar uma nota de produto e uma nota de serviço? Não, pessoal, não posso. Por quê? As próteses odontológicas, elas também são consideradas serviços. E outros materiais que eu utilizo? Materiais que compõem a prestação dos serviços. Aí, se eu fazer parte do movimento numa empresa e parte do movimento na minha pessoa física como autônomo, fazer o chamado livro caixa, posso? Vale a pena? Normalmente, não. A Receita Federal veda que no mesmo espaço, no mesmo local, na mesma clínica, eu faça serviço prestado por empresa e serviço prestado por pessoa física no livro caixa. Emissão de notas fiscais ou de recibos. A atividade odontológica é uma das poucas atividades dedutível do imposto de renda das pessoas físicas.
Então, normalmente, todo serviço que eu faço, eu tenho que emitir nota fiscal, porque possivelmente o cliente, né, que fez o tratamento odontológico, ele vai usar esse serviço para poder usar como dedução no seu imposto de renda. Então, sempre tem que conversar com todos os seus clientes, com os seus pacientes, né, se eles vão fazer a dedução do imposto de renda e tem que fornecer a nota fiscal nesse caso. E até para as clínicas odontológicas, né, na contabilidade se faz um demonstrativo chamado DIMED, que informa, né, as notas fiscais e todos os pacientes que você prestou serviços para a Receita Federal, justamente para fazer cruzamento de informações. Os recebimentos que eu tenho na minha clínica, via Pix, cartão de crédito, boletos, toda a minha movimentação bancária, eu preciso declarar tudo isso? Sim, a resposta é sim. Toda a movimentação bancária sua, se ela veio de serviços que você prestou com a sua atividade odontológica, ela deveria ser declarada, né? Ou seja, eu tenho que emitir nota fiscal, se eu for uma empresa, ou se eu for pessoa física, eu tenho que emitir um recibo. Pessoa jurídica e empresa, essa movimentação vai para a contabilidade, para poder fazer toda a parte contábil e gerar os tributos. Se for pessoa física, também tem que ir para o contador para fazer o livro caixa e gerar um imposto ali do mês, se der imposto todo mês. Tributos devem fazer parte da formação de preço de venda dos serviços. Se eu tenho que pagar tributos na minha clínica odontológica ou também, né, na minha pessoa física como autônomo, esse tributo deve fazer parte do quê? Da formação de preço do serviço que eu vou cobrar do meu paciente. Então, na hora de você calcular o preço que você vai cobrar por um produto ou por um serviço, você tem que embutir ali dentro também o quê? O custo tributário, que normalmente aí nas empresas de odontologia ele pode variar de 6% até 20%. E na pessoa física ele pode variar da isenção até 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física. Eu tenho algumas variáveis também em relação à tributação que pode ser usada ou não em clínicas odontológicas para reduzir a tributação. Uma delas, ISS. ISS é um imposto, né, cobrado pelas prefeituras, é um imposto municipal sobre os serviços prestados, normalmente. E no caso da clínica odontológica, eu pago ISS fixo ou ISS variável? Depende. No caso de autônomos, eu vou pagar o ISS fixo. No caso de clínicas odontológicas, depende de como é estruturada a minha clínica. Eu tenho um decreto 406 de 1968, autônomos ou profissionais liberais que constituem sociedade uniprofissional podem recolher o ISS de forma fixa, mensal ou anual, e não em um percentual sobre o valor dos serviços. Só que nesse caso eu tenho que verificar o seguinte: a minha clínica ela tem que ser uma sociedade uniprofissional, ou seja, composta apenas por profissionais da odontologia. E esses profissionais da odontologia têm que realizar o trabalho dentro da clínica, ou seja, tem que fazer o atendimento. Além disso, tá? Não pode ter como sócio não habilitado nos serviços prestados, ou seja, eu não posso ter um sócio na minha clínica odontológica que não seja dentista. Também não posso ter um sócio que é investidor, ou seja, ele só colocou lá dinheiro e tem um sócio dentista que realiza o serviço. Também não pode ter sócio pessoa jurídica na minha empresa e nem você como dentista ser sócio de outras empresas. E também no caso de franquias, tem que tomar cuidado com o ISS fixo, porque as franquias já são consideradas um ramo empresarial. Além disso, a franqueadora, né, normalmente ela tem regras, e lá dentro do seu contrato, da sua COF, dos documentos que a franqueadora passa para a franquia, vai estar colocado o ramo de atividade, o tipo societário que a franquia tem que exercer. Então também muitas vezes não bate com a sociedade unipessoal. Já que estamos falando, né, do ISS, também tem uma tese que fala sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Todas as empresas podem fazer isso? Não. Apenas as empresas que são tributadas pelo lucro presumido e pelo lucro real. E o que é essa exclusão da base de cálculo? Quando a gente calcula, né, o imposto do PIS e COFINS, ele é calculado sobre o valor total dos serviços prestados. Tem uma tese que foi definida pelo STF em relação ao ICMS,
que é o imposto sobre venda de mercadorias, ele deveria ser retirado do valor dos produtos vendidos para poder se calcular o PIS e o COFINS desses produtos. Na mesma amplitude, a gente pode dizer que no ISS, nos serviços, eu também teria que retirar o ISS para poder calcular o PIS e COFINS e pagar menos tributos dessa forma. Só que o STF votou isso apenas para o ICMS nos produtos. No caso do ISS nos serviços, a clínica, se ela quiser fazer essa opção, ela teria que entrar com um processo judicial e pleitear o direito de de retirar o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS para poder fazer o cálculo do imposto. Ainda você poderia pedir, os últimos 5 anos aí, o crédito que você pagou a mais, ok? Mas tudo isso, lembrando, mediante ação judicial, porque administrativamente a Receita Federal não vai acatar esse posicionamento. E por último, a famosa equiparação de clínica odontológica a hospitais. Isso só vale para empresas que estiverem optando pelo lucro presumido. Lucro real e Simples Nacional não pode pleitear o direito? Podem. Apenas não podem utilizar estando no regime do Simples Nacional ou do lucro real. Essas empresas só vão poder utilizar esse benefício se elas estiverem no lucro presumido. E qual que é esse benefício? A tributação de um hospital ela é menor que de uma clínica odontológica. Lembra quando eu comentei a respeito do lucro presumido? Que a presunção de lucro para a clínica odontológica é 32%? No caso de hospitais, essa presunção é de 8%. E eu consigo, então, equiparar a minha clínica odontológica a um hospital e ter uma redução, então, da minha carga tributária? Consegue desde que, primeiro, você faça procedimentos cirúrgicos. E segundo, conseguir essa equiparação também depende de ação judicial. Ou seja, você vai ter que pegar um advogado, entrar na justiça e pleitear o direito de equiparar a sua clínica odontológica a um hospital. Por quê? Na Receita Federal ela é bem clara, tanto nas instruções normativas que ela tem, quanto nas soluções de consulta, que clínica odontológica é 32% de tributação no lucro presumido. Então, se eu quiser ter esse benefício, eu tenho que entrar na justiça, provar a equiparação, ou seja, que eu também faço equiparados a um hospital, e aí é lógico, na justiça, o juiz vai determinar se eu posso ou não posso utilizar. Eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido algumas informações para você da área odontológica conseguir reduzir a sua carga tributária. E sempre procure um contador para poder fazer o seu planejamento tributário e saber qual regime e qual ação você deve tomar para economizar tributos. Peço mais uma vez aí o like de vocês, peço que se inscreva no nosso canal e deixe aí sugestões para a gente estar podendo falar aqui da parte de gestão, tributação e contabilidade, principalmente para vocês da área odontológica.